crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu pensei, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu que vivo está. Aleluia, glória a Deus. Gênesis 12. Por favor, não seja espectador da glória de Deus, em nome de Jesus, amém? A palavra de Deus fala de um homem chamado Eutico. Ele era espectador, estava sentado na janela ouvindo Paulo pregar. E ele, espectador, cansa, porque o espectador não é envolvido. Diga assim uma pessoa: o espectador não é envolvido. E aí ele cansou, cochilou, caiu, morreu. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: não perca a bênção, não perca a glória. Irmão, sabe qual é a maior bênção que você vem pegar nessa noite? É a chave do carro? Não. É a chave da casa? Não. É a glória de Deus. Amém? É a glória de Deus. Gênesis 12. Há uma unção aqui, então você tem que participar dela, senão o pastor fica que nem doido aqui. Diz assim: ora disse o Senhor a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aleluia. Oh Espírito Santo, tu que estás aqui, Espírito Santo, ministra na nossa vida, Espírito Santo, ministra na nossa vida, Espírito Santo. Oh, aleluia. Ministra, Espírito Santo. Eu repreendo toda incredulidade seja repreendida, para que teu Espírito tenha prioridade, teu Espírito tenha primazia nessa noite, para ministrar cada coração, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Podemos assentar? Aumenta essa trilha para mim só um pouco. Eu nunca consegui pregar sem trilha. A minha vontade é que tivesse ao vivo, mas não tem, a gente pega a mecânica mesmo. E eu não consigo, eu fico travado sem música, né? Não flui. Preciso de música. E preciso também que os irmãos participem do culto. O culto não é feito pelo pastor. O culto significa homenagem. Ele está fazendo uma homenagem para Jesus. Se você não está conseguindo, pastor, eu não estou conseguindo fazer o meu culto a Deus, então peça ao Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, me ajude a adorar Jesus nessa noite. Coloca a mão no teu coração aí e diga assim: Espírito Santo, me ajude a adorar Jesus. Que a minha vida seja de adoração a Jesus. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu já ir para os avisos, para a gente já finalizar e não ter problema para depois interromper. Domingo que vem é o nosso dia do ajuntar de panelas. Vai ser uma bênção, amém? Estou esperando muita coisa boa, estou criando expectativa. Me surpreenda, amém? Em nome de Jesus. Tenho certeza que vai ser uma grande bênção.
Como que funciona, pastor? Cada um vai trazer um prato com coisa dentro, tá? Às vezes a gente fala, traz um prato, a pessoa traz um prato vazio, e aí não dá. É para você trazer um prato, um frango, um arroz à grega. Faz tanto tempo que eu não como arroz à grega. Lembrando que é arroz à grega, tá? Arroz à grega não é com massa de tomate só. Arroz à grega. Um carreteiro, um pernil bem pururucado, um pato na laranja. Oh Deus, que delícia, né, irmãos? Um pato com mel e laranja. Jesus. Pode ser no tucupi também, a gente come. Que mais? Lasanha. Lasanha é muito bom. Vamos lá para o Nordeste, baião de dois, muito bom também. Macarrão, cuscuz, virada paulista, que mais? Sarapatel, muito bom. Pastor, crente come sarapatel? Claro, querido, crente come tudo, até a colher e o prato se deixar. Que mais? Fala alguma coisa aí. Farofa, arroz, tinha que ser arroz, falar de farofa. Que mais? Uma costela gaúcha. Carneiro, Jesus. Se alguém trouxer carneiro, vai ganhar um ponto na média do céu. Que mais? Fala aí. Frango assado, maionese é bom. Salpicão. Alguém aqui sabe fazer salpicão? Não é que você se compromete, né? Melhor não. Salpicão, salada, não me agrada muito essa ideia, mas tem que ter salada, né? Feijão tropeiro, tutu, bobó de camarão na moranga. Quem trouxesse também vai ganhar uma média no céu. Se quiser fazer até numa moranguinha menor, como fez a mulher para Elias, pode fazer para mim. Você faça uma moranga grande para os irmãos e uma moranguinha menor para mim. Estou brincando, irmãos, é um juntar de panelas. Pastor, eu não sei fazer. Você compra, não tem problema. Pode comprar aquele joelho de porco também, da televisãozinha de cachorro, eu gosto muito, aquele frango também. Amém? Mas nós vamos juntar todo mundo, vamos fazer o almoço, a partir das 11 horas. Não chega muito tarde, porque senão você vai ficar sem comer, porque crente, irmãos, uma coisa que crente faz é comer, né? Então vamos estar aqui 11 horas, eu vou orar 11 horas, e a gente vai comer, saborear o seu prato, amém? Eu cheguei uma vez aqui num jantar de panelas, tinha até a etiqueta, a pessoa escreveu, frango não sei o que, não sei se escreveu, ficou anunciando o tempo todo, eu não lembro, mas era um frango diferente, muito bom, amém? Todos estão convidados. Isso mesmo, cada 2 irmãos, tragam um refrigerante que você gosta de tomar. Pastor, eu gosto de coca, mas como é para a igreja, eu vou levar, como que é que alguém falou para mim essa semana? Tubaínex. Pastor, eu gosto de coca, mas vou levar Tubaínex. Irmãos, né? Traga o que você for tomar. Você gosta de Tubaínex? Traz Tubaínex, funado, traz funado. É que às vezes eu vejo um pouco de sacanagem. Alguns traz Voquico e vai na coca. Aí não é justo, né? Mas traga um refrigerante, você vai tomar cada 2 pessoas. Pastor, e quem é sozinho? Aí você traga meio refrigerante, né? Combina com o irmão aí, traga os pratos e os talheres, amém? Pratos e talheres é muito importante, porque aí cada um leva o seu embora e pronto, todo mundo fica feliz. Para que serve esse almoço, pastor? Para as irmãs mostrar as tapoeiras que elas têm em casa, não é? Pega aquela tapoeira bonita, chique que você tem lá. Tem gente que só tem aqui de enfeite, gente. Vamos pôr para usar esse negócio, nem traz aí uma maionese. Estou brincando. A função disso é comunhão. A gente está junto. A Bíblia diz que a igreja de Atos partia o pão de casa em casa, né? Tinham suas refeições. E esses momentos é o momento da gente usufruir da presença maravilhosa do nosso irmão, amém? Em Cristo. A Bíblia diz: ó, quão bom e quão suave é que vivam unidos os irmãos. E a Bíblia compara que a comunhão é como o óleo que era derramado na cabeça de Arão e descia pela barba, ele era encharcado de óleo. A Bíblia diz que a comunhão é isso, amém?
Tem as suas dificuldades, é claro, né? Mas também tem muita coisa boa. E a Bíblia diz ainda que na comunhão o Senhor ordena a bênção. Às vezes a gente quer fazer tanta coisa para Deus abençoar, a comunhão Deus ordena a bênção. Amém? Glória a Deus. Querido, sábado agora, como nós começamos as redes sábado passado, nós sábado agora temos rede de homens. Amém? Rede de homens agora, e no outro sábado rede de mulheres. Amém? Desse sábado então rede de homens, 7h30 aqui na igreja. Uma palavra direcionada a homens, e vai ser uma bênção. Amém? Domingo a gente não tem escola bíblica, e domingo à noite nossa celebração. Terça-feira tem oração aqui na igreja, 7h30. Toda sexta também culto, 7h30 da noite aqui na igreja. Amém? Em nome de Jesus. Eu vou formar uma turma de pessoas que querem aprender a pregar. Pastor, o dom do Espírito, esquece tudo isso. Isso aí é uma outra coisa. Eu vou fazer um curso para aquelas pessoas que têm vontade. Pastor, eu tenho muita vontade de pregar. Não estou falando que eu estou chamando gente para pregar. Quero ensinar pessoas como manusear a palavra, como produzir um sermão, essas coisas básicas de homilética bíblica, sabe? Não é omelete não, é homilética. Então a gente vai estar dando um curso aí. Não significa que você irá pregar. Às vezes você começa o curso e vê que você não tem dom para isso, aí você desiste, tá? Eu estou separando bem para ninguém achar que todos que participaram do curso têm chamado para ser pregador. Isso não significa nada. Será um curso prático. Amém? Eu fiz esse curso quando eu tinha uns 13, 14 anos, e foi uma bênção da minha vida. Faz a gente se envolver. Eu vou colocar você na frente de pessoas para você falar, né? Pastor, então eu nem vou ouvir. Então como você quer pregar? A gente tem que falar diante das pessoas. Então a gente está querendo dar um curso aí de treinamento. Ah, pastor, eu vou ouvir, todo mundo vai rir de mim porque eu não tenho perfil. Esquece isso, é um curso normal. Amém? E a gente será na quarta-feira, provavelmente às 7h da noite. Amém? Então eu vou estar anunciando domingo que vem o horário e o dia certinho. Mas quem for participar já vai falando comigo, já para mim saber, para mim não ficar aqui vindo eu e uma pessoa só. Aí eu combino ir na casa dela, que é melhor, que lá ela faz café, né? Mas aí você me procura e fala, pastor, eu vou participar. Amém? Daqui uns dias também a gente vai estar fazendo uma reunião para o pessoal que quer batizar. Vai ter batismo no dia 29 de abril. Então dia 29 de abril vai ter batismo. E aqueles que já têm um desejo aí no coração de descer as águas, já me procure também. Amém? Em nome de Jesus. Vamos para a palavra. Olha para o teu irmão e diga assim: estabeleça na tua vida bases sobrenaturais, e tire da tua vida todas as bases naturais. Esse texto aqui é um texto muito lido, muito falado, muito pregado, muito comentado, muito discutido. É o texto da chamada de Deus a Abrão. Aqui ainda Abrão, né? Quer dizer pai exaltado. Depois o Senhor transforma ele para Abraão, quer dizer pai de uma numerosa multidão. Deus muda o nome de Abrão e muda o nome de Sarai também para Sara. Sarai significa princesa, Sara, minha princesa. E esse é um texto que marca a vida de Abraão, né? Abraão, um homem íntegro. Nós precisamos lembrar sempre, irmãos, que quando a gente fala do Antigo Testamento, nós estamos falando de uma força muito grande para se manter fiel a Deus. Hoje nós temos o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo que nos ajuda nessa tarefa, que é tão difícil para o Espírito Santo, né? É claro que Ele é Deus, mas Ele que faz tudo, Ele que ministra nosso coração, Ele que nos motiva a buscar Deus, Ele que nos motiva a adorar a Deus. Eu pedi para que você pedisse ao Espírito Santo para Ele te ajudar a adorar a Deus. O Espírito Santo está constantemente conosco. A Bíblia diz que Ele é o Paracleto, aquele que anda do lado, aquele que nos assiste, aquele que sonda os corações. Agora você imagina um tempo onde o Espírito Santo não fluía dessa forma. As pessoas não eram seladas pelo Espírito Santo. Eles recebiam uma porção específica para atuação, assim como recebeu Davi para ser rei. Então era muito mais difícil manter íntegro, fiel. Por isso quando a Bíblia diz assim que Jó era íntegro, fiel, homem temente a Deus, a gente tem que se espantar, porque era muito difícil manter essa fidelidade, manter essa integridade, essa honestidade. E Abraão era um desses homens, um homem que temia Deus, um homem que amava Deus, um homem que era cheio de fé.
filho de um pai fazedor de imagens de escultura. Tera, pai de Abraão, era fazedor de imagens de escultura. E Deus então aparece para Abraão e diz: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E a palavra de Deus diz que Abraão largou tudo, deixou família, tudo, só levou o sobrinho, né, de bagagem, e vai seguir Deus, para onde Deus mandou. E a Bíblia diz que Abraão andou errante, em terras estrangeiras, como se fosse dele. Em tese, na prática, Abraão nunca tomou posse da sua terra, de modo natural, físico, mas ele, espiritualmente, ele andou em terras estrangeiras, sabendo que era dele. E hoje o povo de Israel está lá, as terras que Abraão passou, as terras que Abraão marchou, amém? É interessante nós entendemos que a promessa de Deus não para em nós. Diga para a pessoa que está do lado, diga assim: a promessa de Deus não para em você, ela é para a sua posteridade. Diga assim para ele e para ela: é para os teus filhos. Quem não tem filho, então, olha, precisa ter filho, para que a promessa de Deus continue. A promessa de Deus precisa continuar, ela não é para nós. Entenda, querido, Deus não vai te dar nada se for para parar em você, amém? Por isso, quanto mais filhos, mais abençoado é. Por isso que a Bíblia diz assim, que os filhos são uma flecha no alforje. Filhos são bênçãos do Senhor, porque mais promessas o Senhor vai dando, amém? Precisa ter filho. Eu estou podendo falar isso com tranquilidade agora, que começou, mais 3 eu paro, em nome de Jesus. Eu oro a Deus, eu quero 4 filhos. Se Deus quiser me dar gêmeos nesse momento aí, também fico muito feliz, né? Não foi dessa vez que veio os gêmeos. Bom, quem sabe Deus ainda pode fazer algo no útero da pastora, né? E vir um menino e uma menina junto. Mas a meu coração, eu quero ter 4 filhos. Já pensou, um me ajuda aqui, outro lá, a gente é abençoado. Você põe 3 para trabalhar, e trazer salário para dentro de casa. Não, estou brincando. Mas é algo que eu tenho no meu coração. Mas Deus sabe todas as coisas, não é? Mas, querido, Deus não vai dar nada daquilo que vai parar em você. Tudo que Deus vai dar para você, Ele quer que isso produza, amém? E você vai entender por que eu estou falando isso daqui daqui a pouco. Pois bem, o Senhor aparece a Abraão e diz para ele: larga tudo, e ele larga. Irmãos, isso é fé. Ninguém faria isso se não fosse pela fé. Por isso Abraão é o pai da fé. Quem vai largar tudo, deixar a família? Quando eu comecei o trabalho aqui, em 2008, dia 21 de junho de 2008, eu vim para ficar 2 meses. Eu ia ficar junho, julho e agosto. Eu estava no final de junho. Eu ia ficar julho e agosto aqui, e depois ia pegar minha mala e voltar para minha cidade, ou ir para uma outra cidade, porque Deus estava com um chamado para mim missionário. Então eu ia ser missionário. E aí eu fiquei aqui 2 anos, até que vieram estabelecer a igreja. Aí vieram alguns pastores, mas perderam a oportunidade, porque as pastoras, principalmente, não queriam deixar sua mãe, não queriam deixar sua família, né? Então não era um chamado de Deus, porque quando Deus chama, você vai. Abraão, Deus falou: larga tudo, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. E ele deixou, porque ele creu naquilo que Deus estava falando com ele, amém? Deus chama Abraão, ele faz promessas. Olha para a pessoa que está do lado e diga assim: Deus te chama hoje e te faz promessas. Você lembra das promessas de Deus na tua vida? Você lembra das promessas de Deus? A gente tem que trazer a memória. A palavra de Deus diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. A gente gosta de trazer à memória problemas, mas e as promessas de Deus na tua vida? Quais são as promessas de Deus? O que Deus tem falado para você? O que Deus tem falado? Deus apareceu para Abraão e disse para ele algumas coisas, promessas. O meu pastor sempre fala para a gente anotar num caderno, numa folha de papel: guarde as promessas de Deus na tua vida. Guarde as promessas de Deus na tua vida. Além das promessas específicas, tem aquelas promessas que são para os filhos, tem aquelas promessas que são para os servos, tem aquelas promessas que são para os guerreiros. Às vezes você fala: pastor, não tem promessa. Isso é impossível, porque Deus tem muitas promessas para os filhos, e você é filho dele.
Amém? Agora tem aquelas promessas que são específicas. Tem um camarada que eu conheço, que é amigo meu. Toda vez que Deus vai falar com ele, Deus fala para ele que vai colocar ele num grau elevadíssimo de prosperidade financeira. E eu já fico lá do lado, falo, Senhor, a hora que derramar aqui, ó, derrama sobre mim. Irmãos, eles parece que tem algo que é inexplicável. Parece que tudo que eles tocam vira ouro. Dá vontade de falar assim: toma meu salário, faz aí um milagre. Se você não sabe, a prosperidade é uma promessa. Se você não sabe, a prosperidade é uma bênção. A Bíblia diz assim que o justo não mendiga o pão. Mas eu não me contento com isso não. Vocês estão aqui? Você quer, não só, pastor, eu não mendigando o pão, tá bom. Amém. A Bíblia diz assim que nunca acabará os pobres na terra. Mas eu quero uma promessa de Deus. E Deus tem promessa para os filhos. A palavra de Deus diz que Deus nos fez reino e sacerdote. Reino fala de algo que você tem de autoridade. No mundo natural, o reino, quando o Senhor diz assim que Ele nos fez reino, Ele fala de autoridade do mundo natural. E sacerdote, Ele fala de uma autoridade no mundo espiritual. Pegou essa revelação? E a Bíblia diz que Deus faz de você reino e sacerdote. Pastor, não é o reino de Deus. Então Deus falou duas coisas iguais. Não, quando Deus fala que te fez reino, Ele te fez reino estabelecido na terra, e Ele te fez sacerdote estabelecido no céu. E você tem que entender essa prosperidade. Você é filho e tomar posse dela. Não aceitar isso. Amém? Por que eu estou falando isso eu não sei. Mas você precisa entender que Deus te fez reino e Deus te fez sacerdote. Amém? Abraão recebe a promessa de Deus. E agora vem o convite mais difícil de Deus. Pelas vias de Deus, pelas bases, pelos alicerces de Deus. Nós estamos vivendo, querido, um tempo onde as pessoas querem andar por alicerces visíveis. Mas o Senhor sempre nos chama a andar em bases sobrenaturais. Hebreus 11:1 diz: o que é fé? Ora, a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Isso aqui é a coisa mais difícil que Deus chamou a gente para viver. Às vezes alguém pode dizer: pastor, é tão bom viver na fé. Irmãos, é muito difícil viver na fé, porque a fé é a certeza de coisas que você espera e convicção daquilo que você não vê. É nisso que o Senhor chamou Abraão. Quando o Senhor diz assim: sai da tua terra, o Senhor estava falando: deixa a base humana, deixa os alicerces humanos e ande em um alicerce sobrenatural. O maior ministério de Jesus: reconciliação, amor, graça, misericórdia, tudo isso, querido, no reino do Espírito. Eu ministrei esses dias aqui sobre o reino do Espírito e o reino natural. Eu quero que você continue com essa palavra aí na sua mente, para que você entenda o que eu quero falar nessa noite. O Senhor sempre nos chama a andar com bases sobrenaturais. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: Deus te chama para andar em bases sobrenaturais. Isso é muito difícil, porque a gente tem que ser meio que... Eu vou falar uma coisa, mas você vai remeter a uma música do mundo, mas é a única coisa que eu vou ter que falar. A gente é meio que uma metamorfose ambulante. Não, né? Para lembrar dessa música aí. Você tem que saber lidar com as duas coisas. Deus te criou assim. Deus te criou o homem, um homem que come comida, que fede, cheira mal. E Deus criou um ser espiritual. Mas a gente tem que entender que esse ser natural é passageiro, e que o ser espiritual é eterno. Amém? Dito isso, você é eterno. Olha para a pessoa do lado e diga assim: você é eterno. E olha que doido.
Deus te chama, um ser natural e espiritual, para andar no sobrenatural. Deus chega para Abraão e diz assim: deixa tudo, toda a base humana, toda a base natural, e venha para caminhar nas bases sobrenaturais. Pastor, não, mas Abraão caminhou em terra. Irmãos, Abraão caminhou numa terra que não era dele. Pela fé. Pela fé. A Bíblia diz assim: sem fé é impossível agradar a Deus. Pastor, quer dizer que se eu tiver fé, Deus fica feliz? Não. Eu tenho fé em Jesus. Eu tinha uma célula há muitos anos atrás. Eu estou ficando velho mesmo. Há 15 anos atrás. Eu tinha uma célula onde tinha uma irmã que era deficiente, mas o que ela precisava entender, ela entendia o suficiente. Ela dizia assim: pastor, não era pastor na época, Altair, me chamava de Altairzinho, né? Não gosto nada de diminutivo, mas fazer o quê? Ela olhava e dizia assim: Altairzinho, a minha fé é vivinha em Jesus. Mas não é isso que agrada a Deus, ter fé viva, porque a Bíblia diz assim que a fé sem obras é morta. Então você tem que ter a fé em ação. Quando a Bíblia diz assim que sem fé é impossível agradar a Deus, é essa fé com ação, até porque Deus, na lógica de Deus, não existe fé sem ação. Amém? E quando a gente fala de fé sem ação, por isso que é tão importante a gente ter Deus fala e você caminha. Revelação. Deus vai revelando e você vai caminhando pela fé. Pela fé. É uma fé com ação, uma fé prática, não a fé que o mundo tem. Você encontra qualquer um na rua e fala: tem fé em Deus? Eu tenho. Mas é ter uma fé de entender que Deus pode fazer infinitamente mais do que eu penso ou imagino, segundo o poder dele que opera na minha vida. Por isso que o Senhor nos chama a andar em bases sobrenaturais. Ele faz infinitamente mais do que você pensa. Quando você tem um problema, uma dificuldade que necessita de fé, a gente não fica tentando ver que jeito que Deus vai fazer. Mas Deus diz que Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos. A nossa mente começa a dar tchutchu. Nem existe mais a palavra, né? Meu Deus. Quando o celular trava, qual que é que o povo fala aí? Só tem velho na igreja. O celular trava, a pessoa fala: meu celular bugou. É isso? Vou ficar com o tchutchu. Vou ficar com o tchutchu, é mais legal. A mente buga. É isso? Buga mesmo, de buga. De bugar. A mente buga. Você não consegue raciocinar. Você não consegue, trava tudo. É isso que Deus está falando. Deus chama Abraão para viver nisso, o sobrenatural. Por isso o Senhor diz assim: sai da tua terra, da tua parentela. Pastor, então para mim ser feliz eu tenho que deixar minha família. Não é isso que Deus está querendo dizer para ele. É claro que Deus precisou fazer isso no físico para revelar o sobrenatural, mas você precisa, querido, deixar de lado experiência humana, exemplos humanos, e viver o propósito de Deus na tua vida. O problema é que a gente sempre quer uma comparação, a gente sempre quer um testemunho, a gente sempre quer algo para a gente se espelhar. Abraão não tinha ninguém, por isso Deus falou assim: deixa todo o exemplo humano que você conhece. Se a gente olhar na Bíblia, você vai ver que o pai dele também escuta Deus. O pai dele sai de Ur dos Caldeus, vai para a terra de Canaã, mas quando ele chega em Harã, ele trava. Harã era o filho de Tera que morreu. Ele não conseguiu deixar as bases naturais. E quando Deus fala com Abraão novamente, ele está em Harã e Deus diz: deixa tudo, para de andar em bases naturais e começa a andar em bases sobrenaturais. Não é o mundo que determina,
Não é a tua família que determina, não é o gerente do banco que determina, não é as vendas, não é a produtividade, não é o trabalho, não é o emprego. O que determina é Deus. E enquanto nós não entendermos isso, querido, nós vamos ficar vivendo daquilo que sobra. Pastor, por que a gente então dá dinheiro, que é algo natural na igreja? Justamente porque Ele vai tocar no seu sobrenatural. Se você dá o dinheiro sem fé, você não vai longe, porque o dízimo é fé. Quantas pessoas eu conheço, a pessoa, pastor, eu não vou dar porque não está dando. Ó, pastor, eu não vou devolver o dízimo porque, esse mês não sobrou. Mas se você esperar sobrar, aí não é necessidade de fé, você está apenas trazendo um dinheiro aqui na frente. Deus, a pastora pregou de sexta-feira, Deus nem sequer precisa de dinheiro. Quem precisa de dinheiro é a instituição. Isso aqui, essas paredes, isso aqui precisa de dinheiro. Tem que se manter isso aqui. Mas Deus tocou naquilo que é natural, para revelar. E tem uma coisa que é mais natural do que dinheiro, é a maior invenção humana, para te revelar o sobrenatural. Amém? Olha para a pessoa e diga assim: você precisa andar em bases sobrenaturais. Pastor do céu, eu não estou quase entendendo nada aí. Então peço ao Espírito Santo que te revele. Estou fazendo o meu máximo. Diga assim para outra pessoa, não fala sempre, lembra que eu falo, não fale para a mesa, porque a mesa fica, eu não vou mais na igreja, porque o irmão fica olhando sempre para mim, falando para mim. Fale para outro, diga assim: existe um perigo de nós convivermos com bases humanas. Quando Deus chama Abraão, diz assim: sai de tudo que é natural. Ele obedeceu assim, meia boca. Ele levou, tadinho de Ló. Lózinho, o Loló, vai comigo. Tadinho, o pai dele morreu, ele é órfão. Irmãos, o Lózinho, o Loló, deu tanta dor de cabeça para Abraão. Abraão não entendeu que ele tinha que andar num nível sobrenatural. Enquanto, queridos, a gente não entender que é no Espírito, que é na fé, a gente vai viver vida conflituosa. Enquanto você achar que é teu patrão que te sustenta, você vai viver vida conflituosa. E quando você achar que é o teu salarinho que te sustenta, você vai viver vida conflituosa. Abraão preservou uma base humana, ele levou o sobrinho. Quando a gente convive com bases humanas, a gente corre o risco de ter uma vida conflituosa. Amém? Quando a gente vive com foco em bases humanas, querido, a gente perde a referência ministerial. Rapidamente a gente está envolvido com aquilo que é natural. As pessoas às vezes esquecem que o trabalho é só uma ferramenta que Deus deu para dar. Mas se não for Ele, Deus dá outra. Se tem uma coisa, querido, que é a pior coisa do mundo, isso é idolatria. É aquele que fica babando o ovo de patrão. Porque acha que é o patrão que está abençoando. Não, é Deus que está abençoando. O patrão é apenas um instrumento. É um instrumento. Não é que você tem que tratar o seu patrão mal. Mas quando a gente fica dependendo de tudo que é humano, o patrão começa a falar de crise e você começa a se assustar. É porque você está pisando em bases humanas. E então você corre o risco de perder as referências que são sobrenaturais. Por exemplo, Deus tem um ministério na tua vida. A gente fica muito natural e a gente foca. A gente foca carro, a gente foca casa, a gente foca trabalho, a gente foca dinheiro.
E quando a gente foca muitas coisas naturais, a gente esquece daquilo que é sobrenatural, daquilo que são bases sobrenaturais. Quem está me entendendo, deixa eu só saber. Amém. A gente nunca pode esquecer do nosso ministério. Quem tem ministério não é o pastor, quem tem ministério não são os tocadores. Todos têm um ministério, cada um com a sua peculiaridade, cada um com o seu chamado. Entenda o que eu estou falando? Estou falando de ministério, não estou falando de dom. Dom não tem nada a ver com ministério. A pessoa canta bem, então ele é levita. Não. A pessoa fala bem, então ele é pastor. Não. Até porque, até hoje eu não sei falar. Eu era um menino da roça, do mato, vergonhoso, tímido. Mas o chamado de Deus me trouxe capacitação. Pastor, eu tenho um chamado para ser pastor, mas eu não sei falar. É desses que Deus quer. Dom não tem nada a ver com o chamado. A gente gosta de misturar tudo. Dom é chamado. Não, você pode ter dom, porque Deus te deu dom. Eu tenho dom para tocar. Eu toco instrumentos, mas não é o meu chamado. Qual é o teu chamado? Você não pode perder o foco. Irmãos, quando a gente anda em bases naturais, a gente perde o foco daquilo que é espiritual. Qual é o teu chamado? Misericórdia, pastor, eu não sei. Então você está feio na fita, você tem que orar. Você tem que orar. Eu conheço pessoas que você olha e você não dá nada por elas, mas ela tem um ministério, ela é intercessora. O outro você não vê, mas ele tem um ministério de sustento, ele sustenta a obra. São ministérios que ninguém vê. Ministério pastoral, a gente está aqui, está de vidro aqui. Mas aqueles que estão por trás, nós temos no mundo inteiro, queridos, missionários que são sustentados por irmãos. Qual é o teu chamado? Entenda o teu chamado. É importante você entender. Eu citei exemplo aqui de pessoas que sustentam a obra. Se você descobrir que esse é teu chamado, e entender, e orar para Deus, para que Deus abençoe esse teu chamado, Deus vai te dar muito mais. A gente tem que estar alocado naquilo que Deus nos chamou. Amém? Porque quando Deus tem um chamado e eu não pratico, eu não estou envolvido no meu chamado, eu então não sou abençoado. Não é porque Deus é ruim, é porque eu estou fora do propósito. Amém? Qual é as pessoas que Deus mais abençoa financeiramente? É os que mais abençoam a obra de Deus financeiramente, porque é chamado. Amém? Diga assim: quando eu ando em bases humanas, eu vivo uma vida de permissividade. Quando a gente tira o nosso foco daquilo que é sobrenatural, a gente começa a olhar e ver tudo natural, e aí a gente vai deixando algumas coisas. Aí o crente velho chega para pastor e fala assim: pastor, esse aqui pode, eu não posso. Para de ladainha. E você conversa para boi dormir, você sabe que não pode. Se você está me perguntando é porque você tem dúvida. Dúvida do cão. Pastor, o que não pode entrar dentro da minha casa? Você quer que eu faça uma lista para você? Tudo que é profano, tudo que é impuro, nada disso pode entrar na tua casa. Pastor, eu não consumo aquilo, mas entra na minha casa. Pastor, eu nem assisto aquele programa, e fica ligado lá, mas eu nem assisto. Está entrando dentro da tua casa. E essas permissividades, queridos, são autorização que nós damos para o inimigo agir. A gente tem que cuidar com isso. A gente tem que cuidar com essas coisas. Olha para o seu outro lado e diga assim para ele: cuide com a permissividade. Vai deixando. Já viu a historinha do sapo? Você coloca o sapo na água fervendo, ele pula. Mas você coloca ele na água fria e vai esquentando aos poucos. Daqui a pouco ele está cozido, ele não percebe. Você quer um sinalzinho, um alerta de Deus na tua vida? Quando alguma coisa começa a dar errado, começou alguma coisa a dar errado, começa a olhar. Ao invés de você falar: Deus, por quê? Começa a olhar em volta. Vê o que você está fazendo.
Vê o que está entrando dentro da tua casa. Vê o que está entrando dentro da tua casa. Pastor, minha casa não tem paz. O que está entrando? Pastor, na minha casa as coisas estão dando errado. O que está entrando dentro da tua casa? Deixa eu ver, pastor. Que objeto? Não é só objeto, não, é gente. Credo, pastor, eu vou barrar. Vai. Pode barrar. Irmão, tem gente que vai na casa da gente, a gente chega e esmolece. É tão vampiro, sanguessuga. Chegou esse tipo de gente da casa e fala assim: eu estou saindo. Pastor, eu vou mentir? Não, você se troca e sai. É melhor você sair do que ele entrar. Cuidado com aquilo que entra dentro da tua casa. Quem está entendendo? Cuidado. Amém? Cuidado com o dinheiro, que você sabe que da onde ele vem não é lugar de bênção. Cuidado com aquelas coisas que a pessoa fala assim: guarda para mim aqui, eu pego. A Bíblia fala que na ignorância não há pecado. Pastor, eu não sei de onde que vem o dinheiro, então use ele. Mas cuidado com aquele dinheiro que você sabe o fruto dele. Cuidado. Quando a gente vive uma vida de bases humanas, a gente perde, querido, a motivação espiritual. A gente troca a fé pelo racional. Você vai orar, não consegue orar. Você vai ler a Bíblia, você não consegue ler a Bíblia. É porque você está provavelmente andando em bases humanas. Você está dependendo de pessoas. Você está dependendo de coisas naturais. Sabe por que muitas vezes Deus mexe na nossa vidinha? Sabe quando Deus agita as águas? Às vezes a nossa vida, a água está clara, linda, transparente, e de repente começa a aparecer sujeira. É porque você acha que está limpo, mas a sujeira está lá no fundo. E Deus então vem e dá uma agitadinha na água. Aí você olha e fala: por que Deus está trazendo isso para a minha vida? Ele não está trazendo, Ele está tirando. Muitas turbulências, né, vêm na tua vida, não é Deus trazendo, é Deus tirando. Amém? Olha para o irmão lá e diga assim: não é Deus trazendo, é Deus tirando. Nós precisamos aprender. Deus mostrou para Abraão o caminho natural e o caminho espiritual. Em todo momento da vida de Abraão, ele ficou entre o natural e o espiritual, entre Canaã sem nada e o Egito de fartura, entre o filho da graça e o filho da carne. É isso que a gente vive, irmãos. Abraão foi esperto, ele escolheu o filho da promessa. Ele escolheu andar. Pastor, misericórdia, ele manda o filho dele embora junto com a mãe. É porque Deus está querendo nos mostrar, querido, que a gente precisa viver no sobrenatural dele. Deixa a base humana. Deixa de dar jeitinho para Deus. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Ele vai fazer. Amém? Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim: nós precisamos andar em bases sobrenaturais. Pastor, eu quero começar hoje a andar. Primeira coisa, tem que fazer um limpa na tua vida. Comece tirando o pecado. Comece a tirar o pecado da tua vida. Pastor, eu acho que não tem pecado nenhum. Tem nada grave na minha vida. Não é grave não, é aquilo que mina. Tem muitas coisas, querido, que não é grave aos nossos olhos, mas vai minando a nossa vida espiritual. Algumas coisinhas, alguns viciozinhos, algumas estatuazinhas de Raquel. A Bíblia diz assim: apanha-me as raposinhas que estão no meio da vinha. A raposinha, ela como se fosse, não é um animal quando a Bíblia fala, é uma muda, como se fosse de vinha. Mas ela entra no meio da videira e ela suga a energia da videira. Cuidado. Cuidado com as raposinhas. Cuidado com os teus relacionamentos que estão minando e você não está percebendo. Ah, como que eu vejo gente inocente.
Não tem problema, pastor, eu sou forte, você não é forte. Vigia, a Bíblia diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Cuidado com as coisinhas, cuidado com as coisas profanas, cuidado com os vínculos, cuidado com as alianças. Cuidado. Eu conheço história de irmãos que mandaram empregados embora, porque eles falavam, no meio de um problema no serviço, eles falavam palavra torpe. E o funcionário fica doido porque mandou embora. Mas o irmão dizia, eu não quero ninguém aqui que não viva a mesma fé que eu vivo. É sério isso? Muito sério. Cuidado com as coisinhas que você deixa entrar na tua vida. Olha para a pessoa que está atrás e diga assim, vigia. Se a gente quer viver em bases sobrenaturais, a gente precisa, queridos, deixar o Senhor tratar conosco. É difícil você escolher andar por bases sobrenaturais. Deus trata com a gente. A palavra de Deus diz que Deus chamou Abraão e disse assim, eu quero o teu filho. O que Abraão fez? Eu o dou. Só faz isso quem está entendendo que está andando no sobrenatural. Ele olha para as pessoas que estão com ele e diz assim, a gente vai, mas volta. Nós voltamos. Ele fala no plural. Ele estava entendendo o propósito de Deus. Ele estava entendendo aquilo que Deus está fazendo. Irmãos, quando a gente anda no sobrenatural, nas bases espirituais, a gente começa a entender que o fim do mundo é o começo de Deus. E agora o que eu vou fazer da minha vida? Eu perdi o meu emprego. Você não tem que entender que você perdeu, você tem que entender que Deus te levou a um novo nível, a um novo tempo. Isso é andar no sobrenatural, é entender que tudo está sendo dirigido por Deus, tudo tem um controle de Deus. Que evangelho é esse que a gente vive, de um Deus que deixa a gente para o lado, e deixa a gente viver do jeito que a gente quer? Querido, a gente tem que entender que o evangelho que nós vivemos é um evangelho onde Deus diz, eu nunca te deixarei, eu nunca te desampararei. Se nós não sabemos, a nossa mente buga. Eu não entendo por que está acontecendo isso, mas tudo tem um propósito de Deus. A palavra de Deus diz em Romanos 8:28, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que vivem no seu propósito. Nós precisamos depender, querido. Eu vou finalizar essa noite dizendo que você precisa, eu preciso, nós precisamos depender única e exclusivamente de Deus. Você é alimentado, presta atenção no que eu vou te dizer. Você é alimentado por aquilo que você sustenta. Se você sustenta que a tua bênção vem desse lugar, é esse lugar que vai te sustentar. Se você se dispõe a dizer que essa parede é o teu sustento, é ela que vai produzir sustento da tua vida. Mas se você crê que Deus é o teu sustento, querido, você pode esperar um milagre. É isso que Deus queria com Abraão. Abraão não é homens. Me explica, querido, eu desafio você a me explicar como que Abraão ficou o homem mais rico daquele tempo. Ele não tinha parente. E Deus é tão bom que nessas horas Deus fala, tira os parentes. Porque os parentes, quando alguém enriquece, fala assim, mas também eu que dei carona para ele quando não tinha carro. Eu que dei dinheiro para ele quando não tinha dinheiro para comer. Ninguém poderia falar isso de Abraão. Deus prosperou ele no deserto. Isso é viver no sobrenatural. É você entender que Deus não está preocupado com a crise do Brasil, que Deus não está preocupado com a crise de Nova Andradina, se Nova Andradina tem comércio, se não tem. Deus é o teu sustento. E quando você espera nele, o milagre acontece. Não precisamos esperar em homens. Ainda que a videira não floresça, ainda que a vide não produza, ainda que os pastos não tenham gado, todavia eu esperarei no Senhor. É no Senhor que nós devemos esperar.
É nele, Ele é aquele que faz todas as coisas. Vamos andar em bases espirituais, vamos andar no Senhor. O que deve guiar a tua vida é a tua fé. A gente tem que tomar esse cuidado, querido. Quando você recebe uma proposta, você não pode analisar se ela é boa ou se ela é ruim. Você tem que analisar se Deus está querendo que você faça. Porque se você viver uma vida sobrenatural, não importa as suas escolhas. Se você vive entenda isso. Se você vive no propósito de Deus, não importa qual a porta você vai escolher, todas elas levam para o mesmo caminho. Ló chega para Abraão. Não dá mais. Abraão diz: eu creio, não dá mais para a gente viver junto. Abraão olha para ele e diz assim: escolhe o lugar. Se Abraão vivesse em bases naturais, ele ia olhar e dizer assim: qual o melhor lugar? Ele não está dependendo de mundo, ele não está dependendo de deserto, ele não está dependendo de verdejantes, ele não está dependendo. E Ló escolhe o melhor lugar. Ló tinha quase a mesma riqueza que Abraão, perdeu tudo, perdeu até a esposa, perdeu a dignidade, cometeu incesto, e ele escolheu o melhor lugar. Abraão vivia na base sobrenatural. Aonde Deus mandava ele ir, lá ele ia. Amém? Dependa de Deus. Quer resolver um problema? Vai para o Espírito, vai para a oração, vai para o jejum. Amém? Vamos colocar de pé. A gente tem que cuidar disso todo dia. Todo dia nós temos que cuidar. Com facilidade a gente anda por bases naturais. Às vezes você está com um problema financeiro. Vou dizer o que acontece lá em casa. Tem mês que a pastora olha para mim e fala assim: não vai dar. O que eu falo? Vai dar. E sabe o que acontece? Dá. Eu não dependo de pessoas. Ah, pastor, mas o senhor é pastor, né? É oferta. Aonde? Eu não prego nem em Bataiporã. Eu tenho salário aqui dessa igreja. Pode chamar o tesoureiro. Eu tenho salário. Como, pastor? Ah, então aí que está. Sobrenatural. Deus sempre dá um escape. Deus sempre dá um escape. Eu falo até para Deus: Deus, não faz isso comigo, que eu vou ficando sacana. Eu precisava fazer um exame, uma tomografia, semana passada. Aqui na Nova Andradina custava R$900. Eu consegui por R$500 em Dourados. E Deus me deu o dinheiro. Eu sabia o quanto era importante para mim fazer esse exame. Pela graça de Deus não deu nada grave. Uma doença de velho no intestino, mas uma coisinha que se trata. Diverticulite. Isso só dá em pessoas de mais de 60 anos. Eu falo que eu já vivi muito. E umas pedrinhas no rim que nada é significativamente muito. Dá umas dorzinhas na lombar, mas a gente vive. Às vezes Deus quer que eu trabalhe como pedreiro. Mas Deus fez. Deus deu. Quando eu tinha 18 anos de idade, todos os meus amigos, aqui na igreja a gente não tem muitos jovens, mas eu era pastor de jovem. Eu pregava para 80 jovens. E todos os da minha idade tirando carta. Eu ganhava R$180 por mês. Como que tira carta? Na minha época a carta era R$800.
Pergunta se eu tenho carta. Tenho. E sabe qual que eu tenho? Eu tenho o D. Que é já quando eu tiver uma caminhonetona assim, igual do irmão Leandro assim, eu já tenho a carta certa. Como que foi, pastor? Alguém chegou para mim e falou assim: eu vou pagar a tua carta. Entrou um enviado do capeta e falou assim: ai, faz ele tirar só de carro, porque de moto. Irmãos, a pessoa me dando dinheiro, o outro entrou no meio, sabe, uns filhos das trevas. Mas eu nunca apavorei, eu deixei. Falei, então não tem problema, pode me dar de carro. Eu estava lá ligando para a moto. E depois, passou um tempo, eu precisava trocar minha carta. A pessoa falou assim: então faz o seguinte, você não tirou de moto aquela vez? Tô de moto e de ônibus. A pessoa que tentou me atrapalhar, nem isso ela conseguiu. Deus fez. Eu queria um chofar, esse chofar aqui. O auge do chofar, todo mundo tocando. Eu acho lindo o som do chofar. Eu falo: Deus, eu quero um chofar. Mas eu ganhava R$180. E Deus me deu um instrumento de mais de R$1.000. Ah, pastor, hoje R$1.000 não é nada, não é nada. Fala para um moço de 18 anos, pobre, que tinha que pagar aluguel. Ele pagava R$150 de aluguel. Quando eu acabei, lembra que eu contei que eu pagava uma dívida de 150? Eu acabei, minha mãe fez eu pagar aluguel. Eu nunca acabei de pagar a conta. R$150 eu pagava de aluguel. Minha mãe falou assim, a gente morava numa casa de R$300. Minha mãe falou assim: agora você que vai pagar aluguel. Eu falei: não tenho condições. Ela falou: não quero saber. Eu falei: eu vou pagar aluguel? Eu vou pagar. Nós morávamos numa casa que até a carpete. Eu fui para uma casa que passava corrente na porta. Eu falei: isso aí que eu vou pagar é a casa que eu escolhi. Minhas irmãs ficou doidas. Eu falei: mas aí eu pago, então vamos para a casa que marra a porta com a corrente. E fui muito feliz lá. Aí sabe o que Deus fez? Eu falei: Deus, eu não quero pagar aluguel. Não quero pagar aluguel. O pastor comprou uma casa, que jeito, irmãos, não tinha jeito. Meu patrão falando com o moço, falou assim: eu tenho uma casa lá, você coloca um piso, você dá uma pintada nela, e aí você mora. O rapaz estava casando, eu de longe aqui, ó. Eu sempre fui, minha avó me chamava de interesseirinho. Para nordestino sabe que interesseiro não é pessoa que é interesseira de dinheiro, é pessoa que tem interesse, tá? Eu sempre tive interesse nas coisas, eu escutando. O moço assim: ah, eu não quero, tem que mexer na casa. Eu ouvi isso, falei: aham. Aí eu cheguei para o patrão, falei: patrão, eu vi uma conversa aí, sei lá, de casa, que você quer. Ele falou: ah, é uma casa que eu tenho lá na rua Santa Adélia, são 3 casas juntas, e tem que dar uma mexida, está lá parada, eu precisava que alguém cuidasse daquele lugar para mim. Eu falei: cheguei em casa todo feliz da vida, falei: mãe, arrumei uma casa, levei ela para entrar na casa. Era mato na casa, um mato dentro da casa, tinha lugar para a pessoa fazer fogueirinha de maconha. E minha mãe falou: você não tem dinheiro nem para pagar aluguel, como você vai arrumar essa casa? Eu falei assim: o Deus que deu, é o Deus que vai dar condições. Meu patrão veio para mim e falou assim: eu só esqueci de falar um detalhe. Eu ia falar para o rapaz, mas o rapaz não esperou eu falar. Não é você que vai reformar, é eu. Ele foi lá, fez o contrapiso, cobriu a casa de laje, colocou piso, colocou banheiro. E o rapaz ia lá em casa tomar café. Fiquei 3 anos, só parei quando eu vim embora. Não paguei R$1. As minhas irmãs ficavam doidas. Mas você agora não vai pagar nada? Opa, pagar nada, eu orei. Você esquece, 6 horas. Minha mãe falou: você que vai pagar o aluguel. Deus me deu sem pagar nada. Minha mãe não podia ir para a igreja. Os cunhados que Deus me deu, está gravando, mas eu vou ter que falar. Os cunhados que Deus me deu, mão de vaca. E minha mãe, como que ia para a igreja? Minha mãe andava demais. Eu falei: Deus, eu quero um carro. Deus já tinha dado a casa para mim morar, para dar um carro era daqui para ali. Eu vi um carro, Voyage 84, azul, chique, motor AP, top. Falei: é esse que eu quero. O rapaz falou assim: eu vendo para você. Eu falei: você parcela? Ele falou: parcela. Quantos que você ganhava, pastor? Aí já tinha, o salário já estava melhor, era 250. Aí eu liguei para o patrão e falei assim: olha, ele vai me emprestar o dinheiro, e aí, parcela?
Eu falei assim: patrão, só para constar, o patrão era espírita. Patrão, ele falou: oi. Eu falei assim: eu vi um carro. Ele falou assim: pode comprar que eu pago. Eu não terminei de falar a frase. O que o senhor fez, pastor, antes? Fui no banheiro. Os funcionários tudo lá no meio. Eu fui no banheiro, joelhei e falei: Senhor, eu preciso desse carro. Pastor, mas era um Voyage 84 para um moço de 18 anos. Deus, eu preciso desse carro. Eu não sei como o senhor vai fazer, mas o senhor vai me dar. Acabei de ajoelhar, liguei. Ele falou assim: pode comprar. Eu falei: mas como que nós vamos pagar? Ele falou: esquece isso aí, depois a gente vê. Eu lembro como se fosse hoje, era 4 mil e alguma coisa. Ah, pastor, também era barato. Bom, aí você vê o que você acha. Para mim era muita coisa. Ele foi lá e me depositou o dinheiro na conta. Eu acho que a minha conta até hoje nunca recebeu tanto dinheiro. Depositou na minha conta, eu fui lá, saquei aquele dinheiro. Cheguei pro cara, ele falou assim: quanto que é? Ele falou assim: 4.800. Eu tinha 4.800 na mão. Eu falei: eu pago 4.500 no dinheiro vivo. Ele olhou assim para mim. Eu paf na mão dele assim, ó. Eu nem tirei o restante dos 300 reais que estava aqui para mim colocar combustível. E aí ele me entregou o carro. O patrão, eu falei: patrão, e aí agora? Minha mãe falou assim: vai, agora você não quis carro, agora você passa fome. Eu cheguei ao patrão e falei: como nós vamos fazer? Ele falou assim: não vai fazer nada, eu te dei isso aí. Isso é benção. Para mim foi benção. Quando eu falo que eu era pobre de comer mochiba de açougue, querido. E Deus me deu. Deus me deu. Tudo que eu quero, Deus me dá. Tudo que eu quero. Uma coisa simples: me dá, meu bem, me dá essa bolsa. Eu sou enjoado, eu gosto de coisa de couro. Uma bolsa, para quem conhece, sabe que uma bolsa dessa aqui é 500, 600, 700 reais. Eu consegui por 150. Porque eu falo para Deus: pastor, mas o senhor pede bolsa? Claro, se eu quero eu peço. Só que vocês não ficam com o zoião gordo que depois estraga. Isso aqui, ó, quando eu tiver 60 anos, ela está viva ainda, de couro, boa. Até isso Deus me deu. Eu estou desafiando você a parar de depender de coisas naturais, a depender do reino do Espírito. Depender do reino do Espírito. Quando você semear no reino, você não ficar semeando: ai, eu tirei 100 reais do meu pagamento. Não, você semear no reino do Espírito. Você entender que é o reino do Espírito que se move. Amém? Feche os seus olhos, por favor. Senhor Deus, nós engrandecemos o Teu nome. Nós louvamos o Senhor. Declaramos que só o Senhor é digno de toda a adoração, de todo o louvor. Pai, nós cremos, Senhor, no poder do Senhor. Nós cremos no agir do Senhor. E nessa noite, Senhor, nós declaramos que queremos viver, Senhor, em bases sobrenaturais, não mais em bases naturais. Queremos depender do Teu Espírito. Ó Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Opera um milagre. Opera um milagre. Opera um milagre. Muda, Senhor, a nossa mentalidade. Em nome de Jesus. Sentai-vos. Nós vamos recolher os dízimos, as ofertas. O Gabriel já vem para cá para fazer a unção. Eu ainda não acabei de contar, tá? Quando eu casei, eu fui pagar aluguel e eu falei para Deus: eu não admito pagar aluguel, porque o Senhor é o dono do ouro e da prata. Eu não quero pagar aluguel. Quanto tempo nós ficamos pagando aluguel? 2 anos. Eu já achei que era uma eternidade. Eu fiquei sabendo que a prefeitura estava dando terreno. Aí a pastora falou: nós vamos lá. Deus me deu a pessoa certa. Juntou uma pessoa de fé com uma pessoa de fé doida. A pastora também, é assim. E ela falou: nós vamos pegar um terreno lá. E nós fomos direto com o prefeito falar com ele. Ele falou assim: faz o seguinte, vocês conversam. A pastora falou: não, conversar não. A gente não sai daqui
se o senhor não der um terreno para a gente. Ele falou, não, mas você vai falar. Ela falou, não, eles não vão acreditar, o senhor faz um escrito. Ele pegou um papel como esse aqui, ó, escreveu assim, um terreno para Priscila. E nós fomos lá, você olha, ele deu com um rascunho. E na época que deram os terrenos nossos, era lá em Baixão. É questão de fé. Eu pensei comigo, eu queria um terreno, mas não queria lá em Baixão. Quando a gente vive em fé, a gente começa a ficar enjoado. A moça olhou, eu falei, onde é? Ela falou, sei lá na última rua. Eu olhei para a pastora e falei, amém, né? Dado, né? Cavalo dado não se olha os dentes, minha avó dizia. E fomos lá procurar o terreno, e não achava. Chamei a mulher procurou, não achou. Aí chamou uma pessoa o pessoal da engenharia que rasgou os terrenos. Ele não sabe por quê, como aconteceu, mas só o nosso terreno ficou no meio do bairro, perto da universidade, que depois a pastora faria, e eu estou fazendo, terminando. Não sei por quê, ele também não sabe por que o terreno era ali. Milagre. Tinha um terreno, não tinha casa, Deus deu a casa. Em 5 dias levantou a casa que eu moro. E Deus está fazendo. Pastor, o senhor cruza os braços? Não, eu estou lá, ó, sábado eu fiquei o dia inteiro sentando no piso da minha área. Se eu quero uma área bonitinha, eu ponho a mão. Eu não estou falando para você ficar aqui, ó, esperar que aconteça. Seja esforçado, faça e Deus vai fazer. Haja e Deus fará. Amém? Mas dependa dele, não dependa de pessoas. Amém? Vamos colocar de pé. Pega o seu dízimo, a sua oferta, você que vai dizimar, você que vai ofertar. Quero abençoar você, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe aquele que vai ofertar, aquele que vai dizimar. Multiplique, Senhor. Que ele entenda que essa semente, Senhor, não é algo natural, mas é algo sobrenatural. É um mundo natural revelando o reino do Espírito. Prospere, Senhor. Prospere. Abre as portas, Deus, em nome de Jesus. Quem for ofertar, dizimar, coloca aqui no gasofilácio. E o Gabriel vai estar ungindo as pessoas. Já vamos dando as mãos, irmãos, para a gente orar encerrando. Amém. Veio também receber a unção. Ele quer mais, ó. Vamos orar, encerrando. Tenho certeza que você foi abençoado. Amém? Tenho certeza que você foi ministrado. Quando você enfrentar uma dificuldade essa semana, você vai enfrentar dificuldades naturais. Haja sobrenaturalmente. Isso é um tapa na cara do diabo. Ele espera que você haja no natural. Por exemplo, faltou o dinheiro para pagar uma conta. No natural, o que você faz? Se descabela, fica doido. Age no natural. Age no sobrenatural, perdão. Ora. Ore. Ore. Entraram uma vez na minha casa, levaram um anel que eu tinha, que Deus tinha me dado. Por isso eu não fiquei preocupado. Pastor, mas Deus te deu. Deus que Deus dá de novo. O ladrão levou de prata, Deus me deu de ouro. Acho que deu certo. Eu tinha um anel, levaram um DVD que eu tinha, a televisão que juntou minha mãe e minhas irmãs todas para dar de presente de casamento. Tomaram. Um DVD, tomaram. Parte do meu salário, levaram. Nós estávamos dormindo dentro da casa quando entraram. A gente não percebeu. Entraram e levaram. E não tinha o que fazer.
eu orei. E Deus foi restituindo uma coisa sobre outra coisa. A televisão que levaram era de 20 polegadas. O irmão falou: pastor, eu vou te dar uma televisão. Me deu de 29. O DVD que me levaram era um DVD Xing Ling, mídia, eu acho que era. Não tinha entrada pendrive. Um irmão chegou para mim e falou: pastor, eu vou dar um para o senhor. Me deram um Samsung com entrada de pendrive. Deus me restituiu tudo. Eu não apavorei. A polícia chegou, olhou, não fez questão, eu também não. Ele falou: você vai no Móveis Usado aí ver se acha, aí você liga para a gente. Eu nem fui. A gente tem que depender de Deus. Amém? Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos abençoou. Obrigado por este culto, obrigado pela tua bênção, obrigado pela tua graça. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, nós declaramos a unção do Senhor, a graça do Senhor. Que os teus filhos sejam abençoados essa semana, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo, que haja manifestação do Senhor, a manifestação do seu Espírito. Que eles agem, Senhor, nessa semana, que eles ajam, Senhor, nessa semana de forma sobrenatural, que eles não caiam na cilada do inimigo. Em nome de Jesus, abençoe o teu povo, da bênção à vitória, em nome de Jesus. Irmãos, eu gostaria que os irmãos orassem. Em abril, primeiro domingo de abril, a gente vai começar uma campanha, a unção de Deus à minha casa. Você vai levar todo domingo você vai levar uma porção do óleo. Você vai levar, a botija vai ser cheia aqui na igreja. Você vai levar, o primeiro domingo você vai levar a unção cheia. Serão 12 domingos. Você vai levar a unção cheia, ungir a tua casa e vai voltar a buscar o óleo no outro domingo. Amém? Já ore para aquilo que Deus vai fazer. Deus tem algo para fazer nesses dias. Amém? Que Deus te abençoe. Está encerrado. Cumprimente o irmão ou a irmã com a paz do Senhor.